nosso meio, o pessoal de César, sejam bem-vindos em nome de Cristo, amém? Somos uma família, né? E hoje vamos poder celebrar o nome do nosso Deus. Eu espero que o Espírito Santo, ele possa fazer as minhas palavras ficar claras para você e você saia daqui renovado pelo poder de Deus essa noite. Eu fico alegre com Deus, porque eu vi que desde o começo do culto desta noite, se formou uma base para a pregação que Deus queimou meu coração. Eu havia preparado um esboço, uma mensagem, que ia falar sobre o poder que o pecado tem em destruir a vida das pessoas. Eu estava preparando para trazer isso para a igreja. Mas ontem Deus queimou meu coração fortemente com a palavra que eu trouxe hoje. E eu tenho certeza que foi Ele mesmo que direcionou essa palavra. Me fez mudar de palavra porque não é através do nosso querer, mas a igreja é dele, a palavra é dele. Então, que o Espírito Santo ele possa ficar à vontade para falar com a igreja essa noite, amém? Eu convido você a abrir o livro de Abacuque. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do profeta Abacuque. Abacuque capítulo 1, versos de 1 a 4. Abacuque é tão pouco falado na Bíblia, né, irmãos? É um livro tão pequeno, com meia hora você consegue ler todo o livro de Abacuque. Então fica a dica aí para você, quando chegar na sua casa, você estudar um pouco mais sobre o livro de Abacuque. Eu espero ser breve, prometo à igreja que não vou passar da meia-noite hoje, tá? Vocês podem ficar à vontade, não vou passar. E eu pretendo ser bem breve para tentar fazer esse livro ser entendido pelos irmãos. É um livro de 3 capítulos. E Abacuque é descrito como um profeta menor. Quem já ouviu falar que Abacuque é o profeta menor? Aí levanta a mão assim. Mas o que quer dizer isso, irmão André? Profeta menor. Era porque ele era baixinho, gordinho, que nem assim o pastor Kleber. Cadê o pastor Kleber? Era porque ele era, entre os profetas, ele era o menos capacitado, menos gabaritado para pregar a palavra, para profetizar. Não, né, irmãos? Ele era o profeta menor, porque dentre todos os profetas, ele é o profeta que tem menos passagens de profecia na Bíblia. Mas o livro de Abacuque é um livro muito rico. É um livro que vale a pena você gastar um pouco do seu tempo para você estudar e se aprofundar nesse livro. Ele traz riquezas importantes aqui para a nossa vida, para a vida da igreja. Amém? Todos acharam? Vamos ler? Diz assim: o peso que Abacuque, o profeta, viu. O Senhor, ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não me salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a injustiça? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e não há quem suscite a contenda e o litígio. Por isso a lei é frouxa e a justiça nunca se manifesta. Pois o ímpio cerca o justo, e assim manifesta. E assim a justiça distorcida prossegue. Amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus, essa palavra é tua, Pai. Eu acredito fielmente que o Senhor me queimou meu coração com essa palavra. Meu Deus, então eu peço, Deus, com todo carinho e amor, faça, meu Deus, que esta palavra, ela produza em nossa vida uma fonte de águas vivas.
uma fonte, Pai, inesgotável de sabedoria. Pai, que através dessa mensagem o Senhor venha nos trazer ao teu compromisso, Pai, e venha nos ensinar que precisamos buscar do Senhor, precisamos buscar a tua ciência, a tua sabedoria, para que possamos ser cheios do teu Espírito Santo. Amém? O profeta Abacuque, ele viveu no reinado de Joaquim, do rei Joaquim, por volta dos anos 612 a.C. Ele traz o nome Abacuque, que tem o seu significado. Baixa um pouquinho para mim o microfone, por favor. Deus abençoe. Traz o significado abraço. Então, hoje, no final do culto, se você quiser desferir vários Abacuque para várias pessoas aqui, você pode ficar à vontade, tá? Abacuque, ele traz isso, abraço. Abacuque, ele nasceu em uma época de muita iniquidade, uma época onde as crianças, elas não conheciam seus pais, porque eram levados das suas mães assim que nasciam, ou as suas mães os deixavam para outras pessoas pegarem. Ele nasceu em uma época muito turbulenta, muito difícil. Então não se sabe se esse nome que se deu, o nome Abacuque, foi porque a sua mãe o abraçou fortemente e deu esse nome a ele, ou foi porque uma família o abraçou, o acolheu naquele momento tão difícil. E Abacuque, irmãos, ele nasceu e viveu em uma época onde a profecia estava ficando escassa. Ele estava em um território, algumas pessoas acreditam, alguns estudos contam que o profeta Abacuque, ele vem de uma descendência de Levi. Então ele era levita legítimo. Alguns estudos dizem que ele cantavam no templo de Salomão antes de ser destruído. Então Abacuque era um músico, mas por motivo dos profetas ficarem escassos naquela época, da palavra de Deus não ser mais profetizada naquela época, Abacuque então recebe esse chamado, essa incumbência de profetizar em nome do Senhor. Mas o curioso, irmãos, é que todos os profetas descritos na Bíblia começam o livro dizendo: assim diz o Senhor. Diz o Senhor, ó casa de Israel. Eles começam profetizando realmente. Mas o profeta Abacuque, não existe aqui nesse livro tais pronúncias. O que a gente vai encontrar no capítulo 3 é Abacuque fazendo uma oração em forma de cânticos. É daí que vem a teologia que fala que Abacuque, ele pertencia à tribo de Levi. Ele era um levita, dentre tantos músicos daquela época. E o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção estudando essa palavra, aqui no capítulo 3 de Abacuque, Abacuque capítulo 3, versículo 2, fugiu da minha Bíblia, Jesus. A Bíblia diz que, no livro de Abacuque, capítulo 3, que esse capítulo ele foi feito em forma de cântico.
esse capítulo 3, ele foi feito em forma de cântico. E o que me chama a atenção, em forma de poesia, o que me chama a atenção é, por que Abacuque escreveu em forma de poesia este livro? Era porque as suas palavras, ela não dava rima a outras palavras. Era porque o livro de Abacuque, ele poderia ser cantado, ele poderia facilmente ser ditado como poesia. Não. O livro de Abacuque, irmãos, ele foi escrito como forma poética. Por quê? Para que as pessoas pudessem fixar na sua mente. Vocês já ouviram algumas frases que elas facilmente ela fica gravada na sua cabeça. Elas são ditas de maneiras que fica difícil você esquecer. A seriedade desse capítulo 3 de Abacuque era tão grande. Abacuque, ele queria que as pessoas fixassem tanto em sua mente, que ele escreveu o capítulo 3 em forma de cântico, em forma de poesia, para que as pessoas não esquecessem, e para que as pessoas vissem a seriedade deste livro. Mas eu vou chegar ainda no capítulo 3, vamos voltar um pouquinho. Abacuque, ele escreve este livro fazendo duas grandes perguntas a Deus. Abacuque, ele criou este livro em cima de duas perguntas bases. A primeira delas é, porque Deus constantemente parecia ficar indiferente diante do mal. E a segunda é porque os ímpios parecem ficar impunes diante dos seus grandes maus que eles fazem. Parece com os nossos dias, não parece? Os irmãos vão perceber que o livro de Abacuque, ele vai lembrar muito os nossos dias. A época em que Abacuque nasceu, viveu, cresceu, e foi incomodado pelo Senhor a orar. Os irmãos vão perceber que lembra muito os nossos dias. Porque quando eu estava lendo o livro de Abacuque, eu percebi que a impunidade está grande demais. Onde juízes, eles manipulam a lei para agradar aqueles que estão prestes a ser condenados, porque a moeda universal, o dinheiro, tem comprado pessoas, tem comprado advogados, juízes, doutores. E nesta época de Abacuque, nesta época do rei Joaquim, existia muita impunidade. E isso incomodou Abacuque. Incomodou tanto que ele fez várias perguntas ao Senhor. Talvez você olhe para Abacuque e diga, mas que moço ousado, né? Como que vai interrogar a Deus tanto assim? E perguntar a Deus por que o ímpio prevalece sobre a sua impiedade. Por quê? Porque existe tanta maldade. Se existe um Deus tão bondoso, por que existe tanta maldade no mundo? Por que existe tanto crimes hediondos, genocídios? Por quê? Se existe um Deus tão bondoso. Abacuque estava pensativo. Abacuque, irmãos, ele nasceu em uma época onde a palavra de Deus ela era ensinada de geração em geração. A criança, quando nascia, os pais, eles tinham a responsabilidade de ensinar os seus filhos sobre a Torá, sobre a Bíblia. Eles aprenderam sobre a promessa que Davi recebeu. Eles aprenderam
sobre aquele grande milagre do Mar Vermelho, eles aprenderam sobre as leis de Deus, sobre as promessas de Deus, sobre a promessa que Deus fez a Davi, que a sua raiz, que a sua descendência jamais chegaria a um fim, seria perpétua. Ela duraria para sempre. Então Abacuque, ele tinha já essa crença, ele sabia das grandes promessas, e ele estava diante de uma situação onde as pessoas não tinham mais respeito pela lei de Deus, onde as pessoas estavam abandonando a fé em Deus, e estava se desviando. A primeira queixa que Abacuque faz a Deus, a primeira indagação que Abacuque faz a Deus, eu acabei de ler com vocês, que Abacuque 1, do 1 ao 4, ele estava entristecido pela violência e corrupção que estava à sua volta. Abacuque, ele estava entristecido com a crescente, desenfreada crescente nação ímpia. Judá, a nação eleita, a nação que era para pregoar a palavra de Deus, que era para tirar os cativos, que era para salvar aqueles que estavam perdidos. Judá, a nação eleita do Pai, estava contaminada com pecado, estava se prostituindo com o mundo, e os fiéis que sobraram estavam sendo punidos pelos ímpios. Então Abacuque olhava aquele cenário, e aquele cenário deixava Abacuque muito entristecido, e Abacuque, ele derramou seu coração ao Senhor, ele se prostrou ao Senhor, e disse: Deus, por que a impiedade tem crescido tanto? Por que, Pai? Por que o Senhor se afastou? Por que o Senhor nos deixou sozinhos? Abacuque acreditava que Deus, ele tinha se esquecido do seu povo. O que é interessante lembrar é que Deus jamais se esquece dos seus. O que é importante lembrar nessa noite, se você tem vivido momentos difíceis, se você se já deparou em momentos que você diz: não é possível, o meu Deus se esqueceu de mim, porque nada tem dado certo, eu tento investir na minha vida sentimental e não tenho sucesso, eu tenho investido na minha vida material e parece que não vai para frente, eu tento orar e não consigo, eu tento buscar a Deus e não consigo, a minha vida espiritual já não é mais a mesma, Deus se esqueceu de mim. Eu quero te mostrar no livro de Abacuque, que Abacuque, ele estava sofrendo desses mesmos pensamentos que estamos sofrendo nos dias de hoje, onde muitas das vezes olhamos a prosperidade da pessoa ímpia e dizemos: por que o ímpio cresce tanto? E eu que estou todos os dias buscando ao Senhor, parece que só atrai o problema, parece que eu só atraio coisas ruins para o meu lado. Abacuque estava com esse mesmo dilema. A segunda pergunta de Abacuque está registrada a partir do capítulo 5 até o versículo 11. Eu não vou ficar lendo com os irmãos, porque eu quero que os irmãos estudem esse livro em casa, irmãos. Leve com seriedade o livro de Abacuque. E para não tornar essa mensagem tão extensa, mas dizendo melhor, no livro de Abacuque, capítulo 5, do 5 ao 11, capítulo 1, versículo 5 ao 11, Deus, ele vem responder
a essa pergunta de Abacuque. Sabe qual foi a resposta de Deus a essa indagação, Abacuque? Ele disse a Abacuque: eu vou fazer coisas tão grandes, eu vou fazer coisas tão grandiosas, que você vai ficar espantado, você vai ficar admirado, e você não vai conseguir entender, com coisas tão grandiosas e maravilhosas, que eu vou fazer no meio do povo de Judá. Quando você chegar na sua casa, você leia capítulo 1, do versículo 5 ao 11. E você vai ver a resposta de Deus para Abacuque. E eu quero dizer para você que a resposta de Deus para a sua vida também é essa. Deus vai fazer coisas na sua vida tão grande, mas tão grandiosas, que você não vai entender como Deus fez, mas Ele vai fazer, porque Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. E nessa noite, eu quero que você saia daqui com a certeza que Deus, para você, possa ser que Ele está demorando, possa ser que Ele está tardando, porque se passou-se anos, porque se passou 5 ou até mesmo 10 anos, e aquilo que você tem lutado, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem chorado ainda não chegou. Mas a resposta de Deus para você hoje é que Deus, Ele não se atrasa. Deus, Ele não chega atrasado, porque Ele tem todo o controle em sua mão. Deus, Ele não mora, Deus, Ele não vive no nosso tempo, Ele está na eternidade. Se para você acha que está demorando, para Deus passou apenas segundos, porque Ele não vive no nosso tempo. Ele sabe o momento certo para te socorrer. Ele sabe o momento certo para te ouvir. Então continue orando. Então continue gemendo. Então continue se doando, se entregando, se derramando na presença dEle, porque é isso que Ele espera da igreja. Se você ouvisse essa resposta de Deus, o que você faria? Para mim, é uma resposta bem dada. Para mim é mais que suficiente, irmãos. Eu não quero ser santarrão demais, ou não sei o que dizer. Mas para mim eu acho que já valeria essa resposta de Deus. Mas Abacuque não se conteve, irmãos. Abacuque, ele não se conteve com essa resposta, e ele continuou indagando ao Senhor. Os irmãos vão ver a segunda indagação de Abacuque no capítulo 1, do versículo 12, do capítulo 2 até o versículo 1. Os irmãos compreenderam? A segunda pergunta de Abacuque a Deus está do capítulo 1, do versículo 12 até o capítulo 2 do versículo 1. Grave bem, para quando você chegar na sua casa, você poder ler com mais atenção. Sabe qual foi a segunda grande questionamento de Abacuque? Abacuque, ele estava orando para quê, irmãos? No versículo 1 do capítulo 1. Ele estava orando para que Deus fizesse justiça. Ele estava orando, dizendo: Deus, o que é que está acontecendo com o povo de Judá? Eles estão se desviando. Eles estão se prostituindo com outros deuses. Eles estão se desviando dos seus caminhos. O Senhor precisa fazer alguma coisa. Aonde o Senhor está? Será que o Senhor fugiu do nosso meio, saiu? E de repente Deus fala: calma, Abacuque. O castigo de Judá está por vir. O castigo de Judá está chegando. Eu vou levantar a Babilônia para castigar a Judá. Aí Abacuque, opa,
calma aí, Deus, tem alguma coisa errada aí nesse trabalho do Senhor, hein? O Senhor vai levantar a Babilônia para castigar Judá. Irmãos, a Babilônia era um império demoníaco, um império ímpio, que estava se tornando uma grande potência naquela época. A Babilônia, ela tinha um grande exército, e aquele grande exército passava destruindo cidades, aldeias, grandes reinos. E os seus soldados, dia após dia, traziam despojos de guerras, deixando mais a cidade da Babilônia forte. E a Babilônia crescia dia após dia, se tornando uma grande potência. A Babilônia, irmãos, ela chegou a destruir o Egito. O Egito era, na época, uma das maiores potências. E a Babilônia, ela destruiu o império do Egito. Como outros grandes impérios, a Babilônia destruía. E Abacuque se deparou com a resposta de Deus dizendo que Deus, ele castigaria Judá. Aí Abacuque ficou pensativo. Será que isso é certo? Uma nação pagã, ímpia, ela que irá punir o povo de Deus? E Deus disse a Abacuque: Abacuque, quando a Babilônia achar que está prevalecendo sobre Judá, quando eles estiverem dançando, cantando, dizendo que destruiu Judá, é no meio das cinzas eu vou levantar Judá novamente. Porque Judá é meu povo, é minha nação. E Judá precisava aprender que no meio da derrota, no meio da tristeza, no meio da provação, que existia um Deus que o criara, que a chamara como nação eleita. Será que está parecido com os nossos dias essa mensagem? Nós, irmãos, é notório que só buscamos a Deus quando a provação está forte demais. Só oramos, só choramos, só agonizamos diante do pé do Senhor quando o nosso filho está próximo à morte, quando o nosso filho está nas drogas, quando nosso esposo ou nossa esposa está enfiado no mundo, enfiado nas drogas. É quando aquela prova está nos apertando, aí ela nos faz chorar. É quando sentimos que temos que nos voltar para Deus. E Deus, ele queria usar a Babilônia para mostrar isso para Judá, que Judá estava caminhando fora da presença de Deus. Judá estava caminhando fora do concerto de Deus. Precisamos nos voltar. Precisamos nos humilhar diante de Deus, não somente quando tudo está dando errado, não somente quando tudo não dá certo. No começo desse culto, irmãos, eu pude ter a certeza inconfundível que Deus, ele quer trazer um avivamento sobre esta casa. Eu tive uma certeza que essa igreja, ela precisa ser passada pelo fogo e ser aprovada como ouro, para que você sinta a glória de Deus. E talvez no final dessa mensagem, você possa dar valor ao que é um avivamento. Eu espero que o Espírito Santo, ele possa convencer você no poder que existe nas suas mãos. A igreja, ela precisa estar consciente no poder que carrega sobre a sua vida, no poder que carrega sobre as nossas mãos. E muitas das vezes a igreja tem se escondido,
tem se ofuscado. Muitas das vezes o pecado tem roubado a glória da igreja. E nessa noite eu quero mostrar, através desta palavra, que a igreja de Cristo, ela tem poder. Nessa noite eu quero mostrar que a tua vida para Deus, ela tem um valor imensurável. Nesta noite eu quero te mostrar que as tuas mãos, elas não estão vazias, mas ela carrega um poder. Eu posso comparar que este poder seria maior do que uma bomba atômica, uma bomba de Hiroshima, uma bomba nuclear, seja ela qual for a sua plenitude, porque diz esta palavra aqui, que a oração de um justo, ela move muito em seus efeitos. Agora presta atenção, imagina a oração de uma igreja unida, de uma igreja que adotou para si a glória de Deus. Ninguém pode parar. Ninguém pode parar, irmãos, quando a igreja, ela tem a certeza que ela está cheia da glória de Deus, que ela está cheia do poder de Deus. Ninguém pode parar. É por isso que Pedro, ele declara em suas escrituras: ninguém pode parar a igreja que Cristo levantou. Ele chegou a declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Mas precisamos saber deste poder que temos. E talvez, irmãos, como diz a sua palavra, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Talvez existem pessoas aqui em nosso meio que outrora pregava com ousadia e com tanta liberdade, hoje não prega mais. Talvez existem pessoas aqui no nosso meio que passavam a semana inteira de santificação com o Pai, e você ouvia a voz dele, e você poderia falar com ele de uma maneira que obtinha resposta. Talvez às vezes que você se trancava no seu quarto e dobrava seus joelhos, você poderia chorar. Você chorava, soluçava e não conseguia nem falar palavras, porque o gemido e o tremor tomava conta do seu corpo. Quantas das vezes você levava lenços para os cultos, porque você sabia que você ia se derramar na presença de Deus, que você ia precisar de um lenço para enxugar as tuas lágrimas. Quantas das vezes você era usado por Deus de uma forma tremenda? Quantos montes você subiu? Quantas loucuras você já fez por este nome, por este Deus, por este Cristo? Lembra quando o teu coração queimava? Lembra quando você entrava na sala do Santo dos Santos, com o teu coração fervendo, querendo Ele, desejando Ele? Onde está este amor? Onde está este avivamento que tomava conta do teu ser? Eu me lembro quando eu fazia muitas loucuras para Deus. Eu me lembro de quase todas as loucuras que eu já fiz para Deus. O que aconteceu? O que aconteceu com nós? O que aconteceu comigo? O que me fez deixar de fazer loucura por este evangelho? O que me fez levar uma vida mais pacata, mais sossegada? O que me fez parar de pregar com tanta ousadia? Irmãos, eu lembro que eu tinha por volta de 14, 15 anos. Eu estava na igreja, nessa época, eu era da igreja Deus de Amor. Eu estava lá na igreja sozinho com outro irmão. De repente entra na igreja uma mulher desesperada, chorando, procurando o pastor da igreja. E nessa época, dos meus 14, 15, 16, 17, até os 18 anos, irmãos, eu tinha uma intimidade com Deus fora do comum.
Eu subi ao monte todos os sábados. Todos os sábados. Nessa época eu morava na Bahia. E o monte que eu ia era aproximadamente 1.200 metros. Era 40 minutos para chegar ao pé do monte e 2 horas para subir ao monte. Eu só andava com homens de Deus, homens terríveis, homens que eram muito usados por Deus. Eu não queria saber de ficar andando com coleguinhas, com namoricos, não. Com 14 anos de idade eu queria, era só ser cheio da glória de Deus. É só isso que eu buscava. E essa mulher, quando ela entrou desesperada procurando o pastor da igreja, eu olhei na cara dela e disse: olha, mulher, o pastor da igreja não está, mas eu posso ajudar? Eu vou na sua casa, eu vou orar por você, o que você precisa? Ela, não sei, irmão, eu acho que ela olhou para mim, uma criança, ela olhou para mim e falou: não sei se você pode ajudar, minha filha, eu não sei o que aconteceu com minha filha, eu nunca vi ela daquele jeito, ela está quebrando tudo dentro de casa, ela está destruindo toda a casa, eu não entendo, eu não sei porque ela está assim, ela nunca fez isso. Falei: eu sei o que está acontecendo com ela, pode ficar tranquila que a gente vai resolver isso rapidinho, vamos lá. E eu fui na casa dela, irmãos, e eu nem imaginava que essa menina, essa mulher, dizendo melhor, aproximadamente uns 28 a 30 anos, ela era irmã de um dos maiores macumbeiros lá na Bahia, com um nome bem conceituado. E eu entrei naquela casa, olhei a destruição naquela casa, os móveis todos destruídos. E quando eu entrei, a mãe dela falou assim para mim: ela está lá dentro do quarto, mas toma cuidado que ela está com a tesoura na mão, rasgando todas as roupas dela. Ela estava literalmente possessa com legiões. E foi a minha primeira grande experiência que eu tive naquele momento. Tinha um guarda-roupa fechando ela, não sei de onde ela tirou tanta força para empurrar o guarda-roupa, fechando a porta justamente para ninguém entrar. E eu, com muita força, empurrei o guarda-roupa e pedi licença e permissão para que eu pudesse entrar. E eu entrando, ela estava com a tesoura na mão. E eu falei para ela: eu vim orar por você, sua mãe me pediu que eu viesse orar por você, você deixa? Ela disse: não, eu não quero oração, saia daqui senão eu vou, né? E eu disse: você não quer oração? Tudo bem, não tem problema, mas sua mãe pediu oração pela sua casa e eu vou orar pela sua casa. E naquele momento, irmãos, eu orei, e aquela mulher, ela caiu endemoniada. Eu expulsei em nome de Jesus, preguei para ela, e à noite, irmãos, aquela mulher estava ouvindo o culto, e naquela mesma noite ela se rendeu aos pés de Cristo. O que eu quero mostrar para os irmãos é que uma igreja uma igreja que está cheia do poder, uma igreja que está cheia da glória de Deus, o inferno ele não prevalece. E o que lembra a palavra é que as portas do inferno não prevalecerão. A igreja ela precisa estar batendo na porta do inferno, irmãos. E hoje nós vemos uma igreja que não quer mais ir para o inferno, uma igreja que não quer adentrar nas portas do inferno para saquear almas. Vemos uma igreja que quer andar nos palácios, debaixo dos holofotes humanos, igrejas que querem viver diante da alta sociedade, que querem atrair para si fortunas e riquezas, igrejas que querem atrair as pessoas para o evangelho, pelo bom modo de vida, pelo estilo melhor de vida, pregando um Jesus que pode curar, pode mudar a vida da pessoa. Mas nessa noite eu quero pregar um Jesus que tem o poder de transformar as vidas das pessoas. Eu quero pregar nesta noite um Jesus que pode te dar poder para que você pregue esta mensagem com toda ousadia e liberdade.
Eu estudando essa palavra, irmãos, eu assumi um compromisso com Cristo. Eu disse: Cristo, eu assumo um compromisso de voltar às minhas raízes. Eu assumo um compromisso de voltar a te buscar com mais intensidade, de buscar ao Senhor com mais ousadia, de chorar, de voltar a chorar, de voltar a clamar ao Senhor. Essa igreja precisa de um avivamento. Essa igreja precisa, nós precisamos sentir esse avivamento. A segunda resposta de Deus, irmãos, eu não vou conseguir ler a resposta de Deus para Abacuque, mas eu peço com muito amor e carinho que você chegue na sua casa, esconda as pilhas do seu controle, pegue a sua palavra e abre em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 2 ao 20, e leia a resposta que Deus deu a Abacuque. Aqui Deus, ele vem de uma maneira clara e objetiva, e de uma maneira mais ampla, mostrar para Abacuque o que ele iria fazer. Já não tem mais horário, mas eu queria, antes de encerrar essa mensagem, pedir que você abra em Abacuque, você que não fechou a sua Bíblia, capítulo 3, versículo 1. A segunda resposta do Senhor para Abacuque, irmãos, mexeu tanto com ele, que ele resolve escrever o capítulo 3 de Abacuque. Abacuque, no capítulo 1, era um homem cheio de dúvidas, um homem cheio de perguntas e interrogações. Agora aqui no capítulo 3, é um homem cheio do poder, cheio de certeza, cheio da glória, porque ele era visitado por uma visão do Senhor, e o Senhor mostrava para ele o que Deus iria fazer com Judá. E eu quero ler esse capítulo com você, porque é o que Deus quer fazer na tua vida hoje. Deus, ele quer trazer um avivamento sobre essa igreja, que você não vai mais se contentar da sua vida, da vida do jeito que você tem levado. Deus, ele quer te tirar da inércia. Deus, ele quer te tirar do sono. É hora de acordar. Precisamos acordar. Precisamos tomar posse daquilo que Deus já não deu. Precisamos ser avivados, precisamos ser cheios do poder e da glória, e essa glória, ela foi dada para a igreja, essa glória, ela foi dada para você, esse poder foi dado a você, e você precisa sair daqui com a certeza: eu tenho o poder do Evangelho em minhas mãos, eu tenho o poder do Espírito Santo em minhas mãos. Vamos ler? Abacuque 3:1 diz: oração de Abacuque, o profeta, sobre Sigionete. O Senhor, ó Senhor, ouvi o teu discurso e temi. Lembra lá no capítulo 1? Ele começando o capítulo com interrogações ao Senhor. Aqui ele já diz: Senhor, o Senhor falou comigo pela segunda vez e eu temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos fazem-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus veio de Temá, e o santo monte de Pará. A tua glória cobriu os céus, e a terra se encheu-se do seu louvor. E o teu esplendor era como a luz, ele tinha raios saindo de sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Irmãos, eu quero rapidamente
falar para vocês o que é avivamento. Já estou terminando. Irmãos, avivamento não é quando você sai de um culto dizendo, como aquela palavra foi empolgante, foi envolvente. Quantos irmãos falaram em línguas estranhas. Quantas pessoas pularam e rodopiaram. Não, irmãos, avivamento é algo mais profundo. Muitas pessoas, eles fazem uma associação de avivamento a línguas estranhas. Muitas pessoas fazem uma associação de poder de Deus, de ser cheio do Espírito Santo, de ter revestimento, de ter poder do Espírito Santo, com falar em línguas. Irmãos, não tem nada a ver. João Batista nunca falou em línguas, mas foi um homem direcionado por Deus a preparar o caminho para o nosso Messias. A Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Irmão, sabe o que é isso? Um homem tem um coração segundo o coração do Pai, mas nunca falou em língua estranha. Mas quando ele pecou, ele disse, Deus, não retira de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que quer dizer isso? Ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo, mas não falava em línguas. Falar em línguas não está ligado a ser cheio do poder, porque o apóstolo Paulo diz que alguns nem línguas vão falar. Eu separei algumas frases que eu achei interessante e que vai descrever o que é um verdadeiro avivamento. Avivamento é a busca incessante da igreja aos dons espirituais. A igreja que não se incomoda. A igreja que está sempre buscando os dons do Espírito Santo. A igreja que está sempre buscando a palavra. A igreja que está sempre buscando o poder do Espírito Santo. Essa igreja é uma igreja avivada. Você pode ler lá em 1 Coríntios 12. Aquela igreja de Coríntios 12 era uma igreja avivada, uma igreja que buscava os dons do Espírito Santo, onde o Espírito Santo pôde dar à igreja, cada um o querer do Senhor, os dons do Espírito Santo. Uma igreja avivada, irmãos, é um anelante desejo de gerar o fruto do Espírito Santo, descrita lá em Gálatas 5:22. É uma igreja que se preocupa, até mesmo cria mensagens no seu celular, mensagens para despertar todos os dias, dizendo, eu preciso amar mais, eu preciso me doar mais, eu preciso pregar mais, eu preciso ler todos os dias Gálatas 5:22, onde mostra que eu preciso ter o fruto do Espírito para ser igreja santa, para ser uma igreja avivada. Avivamento é o constante mover do Espírito Santo na igreja. Lembra lá de Atos, capítulo 4, 31, vamos ler rapidinho. Já estou terminando, irmãos. Atos 4, 31. Que diz Atos 31. E tendo eles orado, irmãos, leia essa passagem com bastante inteligência. Olha como começa o versículo 31. E tendo eles orado, para buscar poder, para buscar avivamento, temos que orar a Deus, temos que buscar a face do Senhor. Foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos. Outra questão aqui, irmãos, é a união da igreja. A igreja, para receber poder, é uma igreja unida, é uma igreja família, é uma igreja que se abraça, uma igreja que está junta. Lembra do que o pastor Rodrigo falou? Quando Pedro estava preso, a igreja ela fazia o que? Juntas
oravam, clamavam. A união, ela traz avivamento à igreja. E todos foram cheios do Espírito Santo. O que me chama a atenção nesse versículo é que após ser cheios do Espírito Santo, o que eles fizeram? Foram para casa assistir? Foram bater papo com o vizinho? Eles foram dormir? Vamos ler para ver o que diz a Bíblia? Depois que eles foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus com toda a ousadia. É para isso que Deus ele quer te tomar nessa noite. É para isso que Deus ele quer te encher. Ele quer avivar a tua vida, para que você saia deste lugar pregando essa palavra com ousadia, sem vergonha, com grande ousadia. É para isso que Deus ele quer te avivar, meu irmão, para que você pregue esta palavra, para que as pessoas venham se arrepender dos seus maus caminhos. Sabe qual que é o desejo do meu coração? Que a partir de hoje, nós como igreja, possamos dar dor de cabeça aos pastores dessa igreja. Nós como igreja temos que dar muita dor de cabeça. Irmãos, quando acabar o louvor, ou antes de acabar o louvor, essa igreja faça tanto barulho aqui de línguas estranhas, de palmas, de cântico, que o pastor ele não consiga pregar. Que essa igreja ela sinta tanto poder, tanta glória, que os pastores dessa igreja não consigam terminar o culto. Que quando você sair dessa igreja, você faça tanto barulho pela região, que todos vão conhecer o poder e a glória de Deus. Mas precisamos buscar esse poder, precisamos buscar esta glória. Se coloque de pé.